Já estamos de volta, em definitivo, com o nosso programa Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A. A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A começou no último sábado em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão. O líder Corinthians colocou uma mão na taça ao vencer o vice-lanterna Avaí pela contagem mínima. O gol do Timão foi marcado pelo renegado Casim, o gringo da fiel ala Renato Gaúcho, de barriga aos 3 minutos da etapa final. Neste momento, o Corinthians lidera o campeonato com 68 pontos e restando apenas 4 rodadas. A diferença para o vice-líder Grêmio aumentou para 10 pontos, para o terceiro colocado Palmeiras se manteve em 11 e por enquanto para o quarto colocado Santos é de 12 pontos, mas o alvinegro praiano tem um jogo a menos que será disputado hoje à noite. Resultados. No Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, o São Paulo deixou a vitória escapar e só empatou com o Vasco da Gama. O São Paulo saiu na frente com Marcos Guilherme aos 39 minutos da primeira etapa. E o Vasco da Gama arrancou o empate com Caio Monteiro aos 30 minutos da etapa final. Resultados. Em São Paulo, na arena do Allianz Parque, no Palestra Itália, o Palmeiras derrotou o Flamengo e segue ainda na disputa pelo título do Brasileirão. O Palmeiras inaugurou o marcador com Daverson aos 13 minutos de partida. E o mesmo Daverson de cabeça garantiu a vitória do Verdão. Resultados. Em Curitiba, no Paraná, no estádio do Couto Pereira, a Ponte Preta não conseguiu segurar a vitória, empatou com o Curitiba e segue em situação complicada para fugir do rebaixamento à Série B em 2018. A Ponte Preta saiu na frente aos 19 minutos da segunda etapa com o seu artilheiro Léo Gamalho de cabeça. Mas 2 minutos depois o Curitiba arrancou o empate com Ian. A Ponte Preta segue na 18ª colocação com 36 pontos e apenas 3 pontos do 16º colocado, o Vitória da Bahia. Resultados. Agora vamos conferir os outros resultados pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Atlético Paranaense venceu o Botafogo do Rio pela contagem mínima com gol de Guilherme aos 30 minutos de partida. Em Caxias do Sul, interior gaúcho, no estádio Alfredo Jaconi, o vice-líder Grêmio arrancou empate contra o Vitória e ajudou o líder Corinthians a abrir 10 pontos de diferença e ainda poderá ser ultrapassado pelo Santos. O Vitória saiu na frente com Patrick aos 15 minutos de partida. E aos 18 minutos da etapa inicial, Fernandinho de cabeça garantiu o empate para o Grêmio. Em Goiânia, Goiás, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Lanterna Atlético Goianiense venceu o Sport e ainda segue na UTI para fugir do rebaixamento. Os gols do Atlético Goianiense foram marcados por Diego Rosa aos 40 minutos da etapa inicial e depois aos 30 minutos da etapa final. Em Salvador, Bahia, na Arena da Fonte Nova, Bahia e Atlético Mineiro empataram em 2-2. Os gols do Atlético Mineiro foram marcados pelo experiente Robinho, logo aos 4 minutos de partida e depois aos 28 minutos da segunda etapa. Já os gols do Bahia foram marcados por Edgar Júnior, de pênalti aos 9 minutos e depois aos 18 minutos, todos na etapa final. E em Belo Horizonte, capital mineira, na Arena do Mineirão, o Cruzeiro venceu de virada o Fluminense. O Fluminense, que ainda luta para se distanciar da zona de degola, saiu na frente com Pedro logo aos 7 minutos de partida. O Cruzeiro empatou com Lucas Romero aos 16 minutos da primeira etapa. O Cruzeiro virou com Diego Barbosa aos 12 minutos da segunda etapa. E o Cruzeiro garantiu a vitória com Thiago Neves aos 27 minutos da etapa final. Classificação.
A classificação momentânea da Série A, o líder é o Corinthians, 68 pontos, segundo vem o Grêmio, 58, terceiro é o Palmeiras, 57, quarto o Santos, 56 com jogo a menos, quinto é o Cruzeiro, 54, sexto Botafogo do Rio, 51, sétimo é o Flamengo com 50, oitavo Vasco da Gama, 49, nono Bahia, 46, décimo Atlético Mineiro, 46, virando a página, 11º São Paulo, 45, 12º Atlético Paranaense também 45, 13º Fluminense 43, 14º Chapecoense 41 com jogo a menos, 15º Coritiba 40, 16º Vitória da Bahia 39, já na zona de rebaixamento 17º Sport 36, 18º Ponte Preta de Campinas também 36, 19º Avaí de Santa Catarina 35, 20º Atlético Goianiense com 30 pontos. Próximos jogos. E hoje, segunda-feira, 13 de novembro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, no duelo de interesses opostos, a Chapecoense, que ainda luta para fugir da zona de degola, encara o Santos, que ainda luta pelo título, pelo encerramento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Próximos jogos. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A começará na quarta-feira, 15 de novembro, feriadão de proclamação da República, às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Campinas, São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli, no majestoso. A Ponte Preta precisará muito da vitória diante do reabilitado Atlético Paranaense para fugir da zona de rebaixamento. Também na quarta-feira, 15 de novembro, às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, tem duas partidas. Em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Grêmio, o Grêmio enfrentará o São Paulo. E em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Arena do Mineirão, o Cruzeiro receberá o Avaí. Ainda na quarta-feira, 15 de novembro, às 9h45, horário de verão de Brasília, em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão, o Corinthians poderá conquistar o 7º título nacional se vencer o Fluminense. E no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, no duelo pela vaga da Pré-Libertadores da América, em 2018, o Vasco da Gama enfrentará o Atlético Mineiro. Próximos jogos. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A encerrará na quinta-feira, 16 de novembro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, terá 3 partidas. Em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, no duelo direto contra o rebaixamento, a Chapecoense receberá o Vitória. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo enfrentará o desesperado Atlético Goianiense. E em São Paulo, no Allianz Parque, no Palestra Itália, o Palmeiras receberá o desesperado Sport Recife. Ainda na quinta-feira, 16 de novembro, às 9 horas da noite, horário de verão de Brasília, as duas últimas partidas pela 35ª rodada. Em Salvador, Bahia, na Arena da Fonte Nova, o Bahia enfrentará o Santos. E em Curitiba, no Paraná, no estádio do Couto Pereira, o Coritiba receberá o Flamengo. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro